Seu Zé Pilintra não teve pai, seu Zé Pilintra não teve mãe, ele foi criado por algum beira-mar, na conta de Deus e de todos os orixás. Seu Zé Pilintra não teve pai, seu Zé Pilintra não teve mãe, ele foi criado por algum beira-mar, na conta de Deus e de todos os orixás. Saravá, seu José Pilintra. E agora, antes de entrar em aspectos históricos, o que é importante? A gente entrar em aspectos geográficos. Quando eu falo desses diversos avatares de José Pilintra como baiano, Zé Pilintra como malandro, Zé Pilintra como Exu, eu preciso entender essa geografia. E até para apontar algumas coisas, quando eu olho o mapa que eu vou mostrar para você, existem retas, existem traços, existem caminhos nesse mapa. E eu preciso que você entenda esses caminhos. Isso vai facilitar não só o entendimento de Zé Pilintra, como vai facilitar a geografia da nossa encantaria também, tá? Então aqui, ó, vamos utilizar esse mapinha aqui. O que eu quero que você entenda? Região norte, né? Região norte, região nordeste. Então, se eu começo a falar de Catimbó, Jurema, a primeira referência é aqui, ó, Paraíba, tá? Aqui é o que nós temos do Catimbó de Jurema, um catimbó mais de terra. Quando eu venho para o norte, e eu sigo aqui essa linha, ó, Pará, venho para cá, Amazonas, principalmente aqui eu vou ter um catimbó de água, vou ter um catimbó diferenciado nos seus cantos, nas suas práticas e algumas diferenças também em relação às entidades. Vale lembrar que daqui, ó, se eu pego, por exemplo, uma linha acima do Amazonas aqui, pela região de Fonte Boa, mais ou menos, se eu traço uma linha aqui, ó, mais ou menos, e venho para cá, ó, essa linha Amazonas, Pará, Maranhão é toda uma macumbaria. Por quê? Aqui é Acre, né? E norte aqui do Amazonas, né? Centro-norte do Amazonas, eu tenho as doutrinas de Ayahuasca, eu tenho as doutrinas de Daime, que vieram por influência de fora, certo? Aqui no Acre eu tenho a casa do Mestre Irineu, do Alto Santo, aqui eu tenho as barquinhas, entre outras denominações. Na região do Amazonas, eu tenho o Céu do Mapiá, e a hora que eu sigo essa linha, no Pará, aqui ó, esse eixo Pará-Tocantins, tem muita macumbaria, muita. Quando eu falo muita macumba, aqui tem muito umbanda e tem umbanda diferenciada. Tem umbanda muito misturada com quimbanda, tem umbanda misturado com encantaria, tem umbanda misturado com catimbó. Aqui tem muito, aqui é um centro macumbístico. E a hora que eu venho para cá, Maranhão, o que eu tenho aqui, ó? Codó. Cidade da encantaria, cidade de Bita do Barão, cidade do Terecô, cidade do tambor de Mina, tá? E aqui, claro, vão acontecendo outras macumbas, Ceará, Rio Grande do Norte, e aqui nós temos Paraíba. Quando eu olho para Paraíba, Zé Pilintra, ele fez um triângulo aqui, ó, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, voltando, ó, esse eixo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Recife, tá? Isso tudo aqui, você tem o nome de Zé Pilintra bem aspectado. Aqui é onde ele vai se mostrar como mestre juremeiro, mestre catimbozeiro. Geralmente aqui o chapéu é de palha, o lenço vermelho no pescoço, e aqui se fuma o cachimbo, né, que faz parte da ritualística da Jurema. Aí eu quero que você imagine que esse mesmo perfil é como se ele começasse a viajar, né? Ele transita toda essa região, ele é conhecido, mas esse fenômeno ele começa a descer, principalmente a partir de Alagoas. Passa na Bahia, né? E aí tem toda a parte litorânea. O que nós vamos ter aqui no Espírito Santo? Nós vamos ter o culto da cabula, aonde se tem também algumas referências a Zé Pilintra. Mas voltando aqui ainda, nessa Jurema, nesse catimbó de terra, Zé Pilintra
ganha aqui a nomenclatura do quê? De mestre Zé Pilintra. Todos esses mestres e mestras que compõem essa geografia fazem parte do processo também de colonização. Nós vamos ter aqui alguns nomes conhecidos, Mestra Paulina, Mestra Mariana, Mestre Zé Pilintra, Mestre Carlos, Mestra Maria Padilha. Então eu preciso entender esse processo. E Zé Pilintra, a partir daqui, ele vai performando de acordo com a região. E aí eu chego aqui, Espírito Santo tem a cabula, e aqui é onde a gente vai começar. Rio de Janeiro, Lapa principalmente, eu vou ter aspectos desse malandro. Esse malandro que surge entre o século XIX e XX, principalmente início do século XX, como o sobrevivente. E aqui também eu vou ter as manifestações de macumba, aqui eu vou ter as manifestações de quimbanda, e daqui para cá ele ganha, né? Ele ganha aí o sul, ele ganha o sudeste, só que a hora que ele chega, principalmente aqui em São Paulo, o que acontece? Aqui é como se fosse o ponto de encontro de todos esses avatares. Aqui é como se fosse o ponto de encontro de todas essas manifestações. Porque em São Paulo eu vou ter o Exu Zé Pilintra, eu vou ter o Malandro Zé Pilintra, eu vou ter o Mestre Zé Pilintra, eu vou ter o Baiano Zé Pilintra, lembra? Ele passa por aqui, ó, por toda essa região e ele acaba aspectando. Por exemplo, a gente tem relatos de figuras de Zé Pilintra, né, em Bom Jesus da Lapa, em Barreiras, e muitas vezes bem no interior mesmo. Então eu preciso entender que há um fluxo dessa religiosidade, há um fluxo dessa espiritualidade até converger nesse ponto aqui. Quando eu debruço sobre o mapa, eu preciso entender que a mesma figura que desceu, essa figura ela se espalhou no centro aqui, sul, sudeste e também no centro-oeste. Quando eu falo que Zé Pilintra, ele é um dos maiores representantes da cultura brasileira, do brasileiro, é exatamente por causa disso. Então, se eu olho essa geografia, se eu olho essa composição, eu saio um pouco só daquela realidade de terreiro e entendo, existe um processo migratório, existe um processo de trânsito, e esse trânsito ele vai acontecer personificando cada região, né? Vou abrir aqui de novo, vou compartilhar um mapa com você. Por que quando eu chego aqui, eu olho, é a nossa próxima aula, né? O arquétipo do malandro. E depois a gente vai falar da questão de Exu e do arquétipo trickster. O que diferencia o cidadão manifestado aqui do cidadão manifestado aqui? Todo o processo social, todo o processo histórico. Aqui eu tenho os enfrentamentos do sertão. Aqui eu tenho os enfrentamentos do sertão. A hora que eu chego aqui, eu tenho um enfrentamento urbano, eu tenho um enfrentamento pós-colonização, eu tenho um enfrentamento pós-escravidão, eu tenho a resistência, eu tenho a capoeira performando aqui também através do movimento de resistência, da luta não armada, né? Porque o capoeirista, na verdade, ele é a arma. Então eu começo a entender esse Zé Pilintra como uma peça de um grande jogo aonde geograficamente ele vai. Então, não adianta entrar numa linha de raciocínio do tipo, falar que Zé Pilintra é baiano tá errado. Falar que Zé Pilintra é Exu tá errado. Não, porque não tá errado. Porque existem essas manifestações, existem esses caminhos, existe essa geografia, e quando você aprofunda, né, por exemplo, experiências com o mestre Zé Pilintra no Catimbó. E aí você vai ter todo um aspecto medicinal, todo um aspecto baseado em ervas, do mesmo jeito que a hora que chega para a região sudeste, você tem uma coisa mais briguenta, uma coisa mais de rua, uma coisa mais de desafio, uma coisa da boemia, uma coisa da prostituição, da formação dos cabarés e assim por diante. Então, ao olhar esse fenômeno, o que eu consigo entender? Que essa entidade ela representa a pluralidade brasileira, ela representa a manifestação do processo geográfico de muitas regiões e que chega num determinado ponto é como se tivesse uma explosão. E eu sei que a dúvida né, mas poxa, será que foi a história contada de um único espírito? Não temos como comprovar. Só temos a ciência de que essa entidade, que se apresenta como José Pilintra ou Zé Pilintra,
possui essa versatilidade, possui esses caminhos, possui essa anatomia, possui essa geografia. E ao debruçar sobre essa geografia, eu consigo perceber não só essa versatilidade, mas a potencialidade da linha. Eu preciso de um herveiro, eu tenho. Eu preciso de um quimbandeiro, eu tenho. Eu preciso de um baiano, eu tenho. Eu preciso de um exu, eu tenho. Então, dentro dessa figura, essa é uma figura que atende várias questões. Essa é uma figura que atende vários setores. E ao atender vários setores, eu falo o seguinte, o operador precisa ter um entendimento melhor. É o operador. Ah, Jorge, mas o cara que vem comer José Pilintra, ele vai ser o mestre? Não, ele não vai ser. Ele tem aquele processo daquele indivíduo pautado naquela situação. Não é um Zé Pilintra, não é uma entidade sendo várias coisas ao mesmo tempo. É uma linha performando em vários polos, em várias situações. Tá? Isso é muito importante. Só abrir aqui mais uma vez. E principalmente aqui, esse eixo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, passando por Recife. Aqui a gente tem uma história mais romântica, né? Aqui a gente tem o primeiro encontro de Zé Pilintra e Maria Padilha. Aqui a história se repete. A história que é contada aqui, a gente vai ver isso mais para frente, ela se repete aqui embaixo, que é a ideia do indivíduo que morreu com uma facada nas costas, né? E tem até o porquê que ele morreu com uma facada nas costas. Você sabe me dizer por que esse ícone morre, né? Faz a sua passagem com uma facada nas costas? Porque de frente ninguém podia com ele. De frente ninguém dava conta dele. Então teve que ser na trairagem, teve que ser na crocodilagem mesmo. Tudo bem? É isso aí. Processo geográfico, vou deixar esse mapa de referência. Olhem esse caminho, entendam essa questão. O catimbó, a Jurema, um catimbó de terra, um catimbó de água, aquele eixo Pará, Maranhão, aí chega no Nordeste, aí tem todos os polos ali, desce via litoral, passa pela Bahia, passa pelo Espírito Santo e performa novamente no Rio de Janeiro, depois, pum, aquele boom na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul também. Seu Zé Pilintra é tudo isso e muito mais. E agora ritualizamos aí a geografia de seu José Pilintra. Se falamos de geografia, nosso próximo passo é pegar aí esses pedaços de história, essas descrições e colocar isso de uma forma para entender arquétipo por arquétipo. Saravá, seu José Pilintra. Oi, Zé, quem você é? Oi, Zé, quem você é? Saravá, seu José Pilintra. Saravá, seu Zé.